Muito obrigado. A nossa secretária Tatiane, pela bela explanação. E agora já solicito, então, que os vereadores façam suas inscrições, né, em audiência pública. E, nesse primeiro momento, daremos a palavra três vereadores, daí questionam e a secretária responde. Primeiramente, os membros da Comissão de Saúde, a vereadora Carlise, vereador Lores também, vereadora Mary também. Isso, por gentileza, vereadora Carlise. Lembrando que é 1 minuto e 30, com mais 30 segundos de prorrogação a cada pergunta. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, secretária Tatiana. É uma alegria estar aqui recebendo esse relatório, apresentando um progresso na nossa saúde, cuidando dos nossos curitibanos. E eu gostei muito, principalmente do plano de contingência da questão da gripe, agora, né, que está cometendo muitos curitibanos. Eu mesmo, semana passada, tive que me ausentar por causa de H1N1. E ao buscar recursos de saúde, eu percebi o quanto está sobrecarregado, não só o Sistema Único de Saúde, mas planos particulares, hospitais não tendo onde colocar os pacientes. Então, eu gostei muito dessa possibilidade do paciente já ser atendido em casa, esses primeiros socorros, para que ele não se contamine ainda mais. Parabéns. Mas eu tenho duas perguntas, secretária, que são perguntas recorrentes que chegam ao nosso gabinete e que eu gostaria que a secretária pudesse colocar aqui, não só para mim, para o meu gabinete, mas para todos os curitibanos que buscam e têm esses questionamentos. Primeiro é como que tem sido o tratamento com dependentes químicos, principalmente os moradores de rua, que desejam se tratar, e como que a secretaria tem encaminhado essas pessoas. E também com relação à fila para o diagnóstico de espectro autista, né, principalmente a primeira consulta, que ainda tem muitas mães que nos procuram pedindo, que estão na fila lá, aguardando esse diagnóstico. Então, se a secretária pudesse colocar aqui para a gente, eu agradeço. Obrigada. Obrigado, vereadora Carlise. Vereador Lores não fará nenhum questionamento. Vereadora Mary, depois o presidente tem aqui umas 12 perguntas, tá, secretária? Fique tranquila. 12 perguntas, até me assustei agora. Bom dia a todos. Quero parabenizar a nossa secretária pela excelente explanação de tudo e parabenizar também pela diminuição dos casos de dengue, né? 92% foi muito bom, excelente. Eu tenho duas questões. A questão também, como a vereadora Carlise falou, do CAPS, nosso gabinete também foi acionado, as pessoas questionam, porque a senhora disse que a pessoa pode ficar internada 10 dias somente, né? Então, eu creio que poderia ser ampliado mais esse prazo para que... sim. E a questão do laboratório Encantar. A senhora falou que ali, isso é uma das coisas que eu lutei, que houvesse a geração, né, oficinas para que as mães atípicas tivessem cursos para geração de renda. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre isso. Aí tem mais uma questão. A baixa adesão da vacina contra a pneumonia. Queria que a senhora explicasse para a gente quem pode receber, como é possível, para a gente poder ampliar mais essa divulgação. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Mary. Bom, na realidade, secretária, primeiro eu queria fazer uma fala só aqui, agradecendo a todos os supervisores dos distritos de saúde. Quero agradecer em especial aqui a Gisele, que está aqui hoje, faz um trabalho excelente na Regional de Santa, e a Cris, da Regional Matriz, um agradecimento especial meu e da família do Altiver Salles. A Cris sabe do que eu estou falando. Muito obrigado, tá, Cris? Deus te abençoe sempre. Secretária, Fundação Pro Hansen nos procurou, estão com uma situação daquele convênio que ainda não foi reativado. Uma dificuldade enorme e um trabalho sério que essa entidade faz. Então, até ia marcar uma reunião para a gente tentar ajustar essa conversa. UPA Santa Felicidade,
né, como vereador da região, e as pessoas me cobram diariamente isso, e isso já é uma pauta, está no nosso plano de governo com o Eduardo Pimentel, então, com certeza, também. Espaço Saúde da União das Vilas, que também parece-me que o Juliano, não sei, o Juliano está aí, cadê o Juliano? Está aqui atrás. Me falaram, Sajô, sobre o projeto, que o projeto está em andamento já, né, então, seria isso. E também, com relação, também recebi uma pauta importante, os nefrologistas, que fazem um trabalho fantástico, recebendo hoje um valor de R$10 por consulta. Eu sei que a dinâmica é muito mais complexa, mas fomos procurados pelo doutor Hélio, e realmente essa consulta de um nefrologista sendo paga hoje o valor de R$10 é muito complexo. Principalmente porque é um trabalho contínuo para quem tem problema renal, até porque eu sei porque minha mãe teve esse problema por 5 anos. Então, seriam essas perguntas. Então, agora, a secretária pode já responder, por gentileza, depois passaremos para um novo bloco, com mais 3 vereadores fazendo questionamento. Obrigado, secretária. Obrigado. Então, primeiramente, aqui vou começar com a vereadora Carlise. O tratamento de dependência química, ele permeia vários pontos da rede, né? Então, depende da necessidade de cada paciente. A porta de entrada dos nossos usuários é a atenção primária, onde é identificada a sua primeira necessidade. Na sequência, ele vai passar por um atendimento nos nossos CAPs. O CAPs, como nós temos 2 tipos de CAPs, é o CAPs ambulatorial, né, e o CAPs em que nós fazemos, inclusive, acolhimento. Quando eu coloquei o CAPS 3, ele não é um paciente que tem indicação de internamento que nós chamamos de integral. Paciente que tem um quadro de dependência química, ele necessita de uma, que nós chamamos de desintoxicação, de uma hospitalização, ele vai para a linha hospitalar. Hoje, dentro da nossa Secretaria de Saúde, nós temos uma central de regulação da saúde mental, em que todos os dias nessa central, né, as unidades encaminham os nomes dos pacientes que necessitam de internamento e nós articulamos com a rede hospitalar. Então, casos mais graves, que necessitam de maior tempo, até a vereadora Mary colocou aqui, eles não vão para os CAPs, eles vão para o hospital, e aí são as diversas redes conveniadas, da Alto Botelho, inclusive nós temos hoje um hospital, o antigo hospital, a única, rede única, que era o antigo do Bom Retiro, que a Santa Casa assumiu, ampliou-se os leitos de internamento integral. Precisa ficar um período maior, é rede hospitalar, leito integral. O paciente precisa de uma reorganização, que nós chamamos menor tempo, em que ele precisa passar pelo acompanhamento psicólogo, terapeuta ocupacional, ajustar uma medicação, aí são os CAPs leito, em que ele sai do seu ambiente domiciliar e fica neste local. Né? Então, ele pode, o Ministério coloca até 15 dias, mas a gente trabalha para que eles fiquem, inclusive, menos tempo, porque não são casos necessários de internamento. Né? Outro ponto importante do dependente químico em relação à população em situação de rua, na ação que está sendo feita pela Prefeitura, nós temos o consultório na rua. O consultório na rua está acompanhando esta ação, vai junto identificar, e o paciente, né, o que está em situação de rua, que necessita de internamento, ele recebe o acolhimento pelo consultório na rua. E dentro do acolhimento do consultório na rua, passa pela avaliação médica, e aí ele vai ser derivado. Ou ele vai para um hospital, ou ele pode ir para o nosso CAPS, né, dentro das suas necessidades. Então, depende do perfil do paciente, é o local que nós vamos encaminhá-lo. Até o momento, as demandas que chegaram para o nosso consultório na rua em relação a questões de situação de rua, a gente tem tido total controle. O que acontece, que aqui eu acho que é o grande divisor, eles não são obrigados a aceitar o tratamento. Infelizmente, acontece. A nossa equipe ser acionada, vai até o local, oferta, ou até eles aceitam, num primeiro momento, eles vão para a unidade, daí eles acabam recebendo o alimento, o acolhimento, e eles mesmos pegam as coisas e vão embora. É uma crítica que nós temos das nossas unidades de saúde, né? Mas como ele veio aqui, Tati, ficou um pouco e foi embora, não é permitido obrigá-lo a ser tratado, até porque a base desse tratamento é o querer, né? Então, a gente tem essa dificuldade. Mas poderia falar, mas existe internamento compulsório? Poderia, com ordem judicial, vinda do Ministério Público, em que uma família, às vezes, já aconteceu conosco, vem trazer a situação e o Ministério Público demanda o internamento. É diferente, daí a gente pode evoluir para esta linha.
com relação à fila do espectro autista. Dentro do ambulatório, são várias estratégias, né? Então, começa na atenção primária, com aquela triagem, o MChat, que identifica se essa criança tem sinais. Na sequência, ele já começa o acompanhamento da família para aprender o cuidado, né? O monitoramento no dia a dia, a família é instrumentalizada. Nós temos redes, né, que hoje são credenciados, como o Hospital Pequeno Príncipe, para neurologia, o Hospital Menino Deus, ampliou a oferta recentemente. Nós temos hoje uma neuropediatra dentro do ambulatório Encantar, e agora, através dessa nova modalidade do especialidades em ação, nós estamos abrindo para clínicas externas que possam vir a conveniar, para que o neurologista possa fazer o diagnóstico. Mas a ação aqui que nós pensamos é, o profissional pediatra, ele é o médico da criança. Ele identificando que a criança tem necessidade, ela não pode esperar o diagnóstico, ela já entra para a rede de atenção, que é esse cuidado multiprofissional. Hoje nós conseguimos ampliar, é recente, faz um mês que o ambulatório Encantar começou na sua potência, ainda tem capacidade de ampliação, nós estamos discutindo ali algumas estratégias, mas a gente já conseguiu ampliar um pouco este acesso. É uma preocupação, mas eu entendo que através desse instrumento, ambulatório Encantar, toda a organização da rede, capacitação de profissionais, cada vez mais nós vamos ter o controle da situação. A vereadora Mary, eu acho que eu coloquei em relação ao tipo de internamento, né, eu esclareci, né, então, o CAPS 3, ele não é internamento, ele é acolhimento. Esse acolhimento é para aquele paciente que não necessita de um ambiente hospitalar. Outra coisa que nós tivemos um grande sucesso na rede de saúde mental foi implantar a unidade de estabilização da psiquiatria. Inclusive, nós reduzimos a necessidade de internamento. Existe, né, recentemente nós comemoramos ainda 18, né, a lei antimanicomial, que é a questão de ter um tratamento, um cuidado adequado para eles, e que nem sempre o ambiente melhor é o hospitalar. Ele tem uma possibilidade de reinserção através de um atendimento dentro dos CAPs, né? Então, ele vem dentro desse CAPs, fica 10 dias ali, o psiquiatra consegue organizar. E o caso grave, ele pode ser estabilizado na unidade de psiquiatria. E quando ele estabiliza em torno de 3 a 4 dias, eu coloco ele no CAPS. Então, ele fica lá em torno de 5 dias na nossa UEP, depois ele vai para o nosso CAPS 3, fica 10 a 15 dias, depois ele segue no leito, que a gente chama de dia, vai todos os dias para um CAPS dia, e vai para a rede de saúde básica, né? Então, ele tem uma linha de cuidado. Então, hoje a gente tem preconizado, né, o menor quantitativo possível de internamento integral. Com relação às oficinas de geração de renda, já fizemos algumas parcerias, inclusive com a SMSAM, Secretaria Nutrição, em que a gente está trabalhando as questões das hortas, poder estar fazendo a oferta de treinamentos em relação à geração de renda em outras áreas, produção em casa, empreendedorismo. A Fundação Cultural está vindo também, nós temos as áreas ali dentro que pode. Já começamos com o apoio, suporte psíquico para as mães. Esse programa que nós temos de 9 encontros com a família, ele já vai trabalhando essa questão de saúde mental das mães, né? Então, é um projeto em expansão, que a gente vê aí uma grande possibilidade de colocar as mães, né? Principalmente as mães, né? Porque são elas que estão no dia a dia com seus filhos, nessa nova proposta que ela poder ofertar, ter uma oferta do seu domicílio, através, né, das questões artesanais, até de gerar renda dentro de casa. Com relação à adesão da nossa vacina da pneumonia. A vacina da pneumonia, ela fica na unidade básica de saúde. E ela é uma vacina que o pediatra, muitas vezes, o médico avalia, de acordo com aquela criança com maior risco e vulnerabilidade, ele indica, né? Mas, infelizmente, nós temos a questão de que, às vezes, os pais não aceitam, né? Então, é importante, principalmente crianças que são asmáticas, né? Um exemplo bem, até 1 ano de idade, que nós chamamos de bronquiolite, nada mais são do que agravos após um quadro viral de influenza. O essencial respiratório está aí, as crianças adoecem mais, acabam precisando internar. A vacina nos ajuda a prevenir
a questão da pneumonia. Então, é muito importante, está em todas as unidades básicas de saúde, ela é preconizada para as crianças, que é o grupo mais vulnerável, e depende daí da questão da aceitação da família, né? A partir de 2 meses de idade, a vacina já pode ser liberada para as famílias. Geração de renda, aqui... Fundação Pro Hansen, né? Então, nós estamos trabalhando a parte burocrática, né? Já publicou, a gente está colocando. Primeiro, a gente passa pela questão de ter que publicar um instrumento, que é o termo de cooperação, então acaba passando a avaliação jurídica e vai todos aqueles trâmites, né? Então, a gente estava em fase de publicação, né? A Jane está me confirmando aqui que foi publicado, então, o termo de cooperação com a fundação. Então, retorna, eu recebi uma visita dele também, lá na secretaria, né, e a gente entende a importância, inclusive o Estado colocou agora dentro da nossa Câmara Técnica a criação de um plano estadual de controle, né, em relação à hanseníase, né. Com relação à questão da nefrologia, né. Primeiro, a UPA Santa Felicidade, eu estive num evento que nós fizemos aí na Semana da Enfermagem, estive até com o administrador regional, olhamos alguns, estão definindo o terreno, tá? Tem 2 possibilidades ali em discussão, inclusive uma notícia boa que em reunião com o Estado, né, se disponibilizou a nos apoiar com recurso para a construção das 2 UPAs, Santa Felicidade, né, e a nossa UPA Matriz. Mas como nós entendemos a necessidade, a emergência para a rede, nós estamos avaliando, inclusive, estruturas físicas para alocação, né? O Juliano está num trabalho intensivo ali com a equipe. Se nós identificarmos um local que comporta a necessidade de uma UPA, a gente vai fazer uma alocação para que na sequência venha a construção, porque a construção, o senhor sabe, demanda de toda a parte burocrática, né? Então, a UPA Santa Felicidade. O espaço, então, União das Vilas, também é uma questão de projeto, que também já foi finalizado. Ele entra no rol das reformas, revitalização e até ampliação de toda a rede de atenção primária, né? Isso, nós já vamos começar. E a questão da nefrologia. Então, a nefrologia, nós, inclusive, levamos ao Ministério. As tabelas sempre são do Ministério. Claro que Curitiba tem um diferencial. Curitiba sempre trabalha com um aporte, né? Vou dar o exemplo aqui, importantíssimo, que foi o aporte, o apoio à rede hospitalar. Hoje, além de todo o recurso que vem do Ministério para a rede hospitalar, Curitiba aporta 6,5 milhões para a rede hospitalar para apoiar, né? Então, a gente, inclusive, quando precisa abrir leitos, agora nas demandas, exceto a nossa rede municipal, que acaba sendo a ampliação de equipe, a gente acaba pagando a mais pelos leitos para poder abrir leitos. Já em discussões que, conforme a necessidade, o Hospital Mackenzie, conforme a necessidade, o Hospital Pequeno Príncipe, venha a compor mais leitos, a gente tem que financiar isso pelo município. Então, Curitiba tem esse diferencial. Nós vamos entrar dentro das ofertas de cuidado integrado numa nova tabela de valorização dos procedimentos. Então, eu sigo o exemplo aqui de cardiologia, em que praticamente aumentou 10 vezes, né, uma oferta de cuidado em cardiologia. A discussão da nefrologia está no Ministério. Nós já levamos, inclusive, uma proposta, eles já fizeram uma reunião para ampliação, né? A questão das diálises, nós pagamos também um valor que é um valor que a gente coloca, inclusive, um aporte, muitas vezes. O financiamento federal, na verdade, as tabelas, eles seguem uma tabela muito aquém, muitas vezes. E aí vem o município, né, aportar com esse, para poder melhorar as tabelas nossas. Então, a gente já está em discussão, a nefro deve entrar, inclusive aqui a gente tem a previsão de passar, o senhor colocou 10, né, para R$ 61, né? Então, já é algo que 6 vezes mais aí. Claro que a gente não pode nunca falar na questão de quanto vale uma consulta, né? Eu sempre digo que isso a gente não faz, mas a gente fala de quanto nós, Sistema Único de Saúde, consegue, dentro das suas condições, estar aportando mais aí para esse atendimento. Acho que é isso. Obrigado, secretária. Realmente, de R$ 10 para 61 é um valor muito diferencial. Então, passando novamente aos vereadores, temos inscritos agora a vereadora Leis Leão, a vereadora Wanda da Assis e a vereadora Camila Gonda. Primeira
vereadora Laís Leão, por gentileza. Lembrando que é 1 minuto e 30 mais 30 segundos. Obrigado. Obrigada, presidente. Obrigada, secretária, pela presença aqui, pelo esclarecimento das dúvidas. Recentemente, a gente tem recebido algumas demandas de munícipes que são pacientes diagnosticados com apneia obstrutiva do sono grave e que aguardam pelo aparelho CPAP ou CPAP, né? Não sei qual é o modelo médico que se fala a sigla. A gente fez um pedido de informação 620709 e a gente foi informado pela Secretaria de Saúde que a fila ela é organizada por critérios clínicos e ordem cronológica. Mas a gente encontrou, e a partir também das demandas dos pacientes, uma ausência de divulgação pública dessa lista de espera. E também a gente encaminhou, então, uma sugestão ao Executivo para publicação mensal dessa lista, da mesma forma que é feito com as consultas, com os exames, com as cirurgias, e também nos preocupou um pouco a demora com relação à formalização de um novo contrato. A Secretaria nos informou sobre que já teve um aditivo, mas que foi insuficiente e que a fila ainda, demanda pelo equipamento ainda existe. Então, a importância de um novo contrato para ampliar o número de equipamentos. Aí eu queria entender da secretária, se a secretária vê com bons olhos essa proposta de transparências na fila do CPAP, se há previsão para novo pregão, para aquisição dos equipamentos, e qual que tem sido o tempo médio e máximo também de espera pelo equipamento. Obrigada. Obrigado, vereadora Laís Leão. Agora, a vereadora Wanda de Assis, por gentileza. Então, primeiramente, quero parabenizar, bom dia a todas e todos, parabenizar pela apresentação e dizer que acho muito bonito a estratégia de vacinação em escolas. Acho que com isso a gente amplia o acesso mesmo à vacinação, mas também a conscientização da importância da vacinação em nossa cidade e nosso país. Acho que a escola é um excelente lugar para difundir essa defesa que temos da importância da vacinação. Queria fazer a pergunta, doutora Tatiana, sobre a ampliação dos CAPs. Consta no relatório que a meta seria de ter 10 CAPs, mas que estamos no 7º e ainda restam 3 CAPs com a justificativa de espaços, né? Espaços próprios ou, enfim, para construção. Então, quero perguntar qual é o prazo definido para aquisição ou adequação desses imóveis e qual o orçamento para garantir que os 3 CAPs restantes entrem em funcionamento em 2025. Era isso, obrigada. Obrigado, vereadora Wanda Assis. Próxima vereadora, a vereadora Camila Gonda, por gentileza. Errei o microfone. Bom dia, secretária. Muito obrigada pela explanação, sempre muito detalhada. Gostaria de fazer 2 perguntas. A primeira pergunta vai ser com relação aos impactos da mudança climática, né? Sobre a saúde pública em Curitiba. A gente tem o aumento de arboviroses, doenças respiratórias e, principalmente, também riscos sanitários. Quais são as estratégias intersetoriais que estão ocorrendo entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo? Se há um plano coordenado que incorpore a abordagem da saúde única, unindo a saúde humana, ambiental e animal. Relembro que, recentemente, nós aprovamos aqui na Câmara Municipal de Curitiba uma lei de autoria do vereador Noriceto, que previa essa questão da saúde única. Então, seria importante demonstrar como esse projeto está saindo do papel. E, além disso, preciso ressaltar novamente a questão da fila do SUS. Houve uma diminuição dessa fila. Em fevereiro, nós tínhamos 185 mil pessoas na fila de espera, hoje 153.400. O que ocorreu para que, qual foi o plano de integração para ocorrer essa diminuição? E se esse plano ele vai continuar acontecendo, de que forma e qual a perspectiva de redução dessa fila nos próximos meses. Muito obrigada, secretária, obrigada pela explanação, obrigada, presidente da comissão, pelo tempo despendido. Obrigado, vereadora Camila. Então, agora a secretária Tatiana para responder as 3 vereadoras. Então, primeiramente, bom dia, vereadora Laís. Esse é um tema muito especial, que é uma das áreas que eu atuei aí na minha assistência. Então, a apneia obstrutiva, ela é uma complicação, principalmente da questão da obesidade, né? Então,
Nós temos hoje, dentro da nossa população, um grande percentual, e aí vem estratégias que nós estamos trabalhando para a prevenção, né? Porque a gente hoje atua na causa, mas nós queremos prevenir. Depende muitas vezes do paciente fazer um exame, né, que nós consideramos a polissonografia, identificar o grau obstrutivo dele. Conforme o grau obstrutivo, ele vai ter necessidade de usar o CPAP, o BIPAP, toda a rede. Nós organizamos na rede de Curitiba, através inclusive do próprio atenção domiciliar, o monitoramento desses aparelhos. Acontecia muito dos pacientes ter um diagnóstico, precisar usar por um tempo e não tinha acompanhamento e ele acabava ficando com o aparelho. Hoje nós temos uma rede que o fisioterapeuta, né, vai junto com o pneumologista, eles avaliam essas solicitações. Então, uma das coisas, nem sempre a conduta principal vai ser o CPAP. Nós temos todas as medidas anteriores. Quando precisa do CPAP, né, o pneumologista nos encaminha um laudo. O que a gente observou bastante foi um aumento na rede privada, em que o paciente vai, avalia, né, e vem já com a demanda para nós. Inclusive, a nossa central ali levantou alguns planos de saúde que eles acabam indicando e encaminham para nós no SUS fazer a liberação do aparelho. Nós estamos em ampliação, também depende de credenciamento, né? Hoje, para várias áreas da Secretaria, na fase de documentação e ampliação, a gente conseguiu ampliar um pouco, mas ainda há necessidade. Vamos implantar na nossa rede uma ampliação da oferta da polissonografia, em que nós queremos avaliar os pacientes e realmente que o nosso pneumologista dê o laudo para ele, né? Então, é algo que a gente vem trabalhando, é algo bem importante a ser trabalhado, mas a gente precisa ver quais os critérios de indicação. Já aconteceu algumas vezes de que o critério ele não chegava a ter a indicação de liberar o CPAP. E quando o paciente vem de um outro ponto da rede e você fala para ele que ele não tem indicação ainda do CPAP, às vezes ele interpreta que como se a gente não quisesse dar, mas a gente tenha hoje feito esse trabalho para fazer toda a nossa avaliação dentro da rede de Curitiba, né? Outra coisa importante aqui com relação a oxigênio terapia domiciliar. Então, se ele precisa do oxigênio domiciliar também, nós acabamos, esses pacientes, às vezes não é só um CPAP, precisa do oxigênio a nível domiciliar, e aí vai a questão de pacientes respiratórios. Também a rede acaba fornecendo para ele em domicílio e fazendo o acompanhamento. E tem os momentos em que o nosso pneumologista passa e faz a avaliação para continuidade. Então, a gente tem feito um giro grande do nosso número de CPAPs, hoje aparelhos, junto das equipes monitorando o paciente em domicílio. É uma das coisas. E na sequência vem o credenciamento, que ainda está em fase de liberação da nossa principalmente a teleregulação, a equipe de contrato já está monitorando para agilizar esse processo. O que mais aqui? Acho que a sua era essa única, né? Só a questão da transparência da fila, secretária. Claro, eu concordo plenamente, tá? Eu concordo plenamente, inclusive, não sei se perceberam que recentemente o nosso site da Secretaria Municipal de Saúde passou por uma modificação, né? Estamos, inclusive, conversando com o controle interno da Prefeitura para trabalhar a questão das transparências das filas e para melhorar o acesso através do nosso site. Já está na primeira etapa, queremos um site mais interativo, mais conectado com a população, né, que seja mais fácil o acesso à informação. Então, essa questão das filas, inclusive, até ontem à noite estava discutindo aqui com a Jane algumas coisas em que a gente vai evoluir com relação à transparência das filas. Mas a gente concorda plenamente e eu acho que a gente tem que evoluir e a melhoria no site vai nos propor isso. Na sequência, a vereadora Wanda, né? Com relação à ampliação dos CAPs, né, vereador? Eu li o relatório e pensei exatamente isso, né? Então, nós temos hoje os 7 CAPs. Recentemente, eu fui fazer uma visita técnica de vistoria, existem
2 obras para CAPS que vão ser implantados, o CAPS do Pinheirinho, que ele é um CAPS leito, 24 horas, né? Então, ficou ali um projeto bem inovador, ampliação. Hoje o CAPS não tem, o Pinheirinho não tem leitos, nós vamos mudar, vai ser um CAPS a mais com leitos, para ampliar, inclusive, a possibilidade de permanência. Esse já está em fase de finalização. Nós, provavelmente, até a metade de junho, a obra seja entregue e, se tudo der certo, final de junho, início de julho, a gente entrega esse CAPS. O CAPS infantil do Pinheirinho também também vai ser uma unidade que vai ser 24 horas, a gente também já está em fase de finalização. Acabamos fazendo a vistoria no local, está bem avançado, então os 2 para ser entregue. Com esse, eu amplio um dos CAPs, né? Porque, na verdade, nós estamos falando aí que um já existia. Nós vamos trabalhar com a implantação, então, procurando os imóveis, né? E aqui, como a própria equipe coloca, a dificuldade dos imóveis de locação é o perfil de paciente, né? Então, nós estamos fazendo toda uma estrutura, uma adequação no CAPS do Pinheirinho, pensando no perfil do paciente, tem toda uma normativa. Então, a gente tem dificuldades mesmo com relação à locação. Não temos previsão da construção, mas locação. Já fizemos algumas mudanças. Temos o CAPS do Boqueirão também, que vai passar a ter o seu CAPS infantil. Hoje ele só tem o CAPS adulto. É o próximo CAPS que vem na sequência, né? Então, é o infantil Boqueirão, que é o nosso próximo CAPS, que a gente precisa implantar. Também já foram verificadas algumas estruturas. Para ter uma ideia, o adulto do Boqueirão, nós conseguimos, através de uma estrutura, fazer toda a reestruturação interna, que tem que ter leito, tem que ter cuidado com as janelas, com o vidro, tem que ter cuidado, inclusive, com a questão de circulação interna. Então, demanda e muitas vezes, eu vou ser bem sincera com a senhora, algumas áreas a gente identificou o imóvel, mas nós não conseguimos porque o dono não aceitou pelo perfil. Então, é um desafio, mas eu entendo que a gente está evoluindo e nossa ideia agora, já nos próximos dias, é entregar 2 CAPs e, na sequência, vem o CAPS do Boqueirão. Redução das filas, né? Foi colocado aqui. Então, a gente trabalha com a teleregulação, vereadora Camila. Então, o que é aquele projeto que eu coloquei, que é em relação a... O paciente, ele tem que ser avaliado, porque muitas vezes o médico generalista, ele solicita um atendimento especializado que, na verdade, poderia ser feito, inclusive, por ele. Eu vou dar um exemplo. Um paciente de diabetes, né? Então, é uma área que eu já atuei e que muitas vezes o paciente diabético ele pode ser atendido pelo médico clínico. Quando ele complicar, quando ele tiver algum agravo, ele vai precisar da avaliação do especialista, né? Então, nós fizemos um trabalho de fazer uma avaliação de todas as filas especializadas. Identificamos que alguns pacientes, inclusive, poderiam ser redirecionados. A oferta do especialidades em ação nos propiciou também a redução da fila. Como eu coloquei, ela é um projeto inicial, que a ideia é só ampliar. Estamos agora trabalhando com o credenciamento de outras instituições que venham a fazer parte. Então, é uma ação intensiva. Nós queremos, sim, ter o controle total sobre as nossas filas. Como eu digo, ela nunca vai acabar. E não tem que acabar, né? Porque senão acaba o nosso trabalho. O paciente vai precisar do especialista, mas nós precisamos monitorar o tempo de espera. Então, o nosso grande desafio hoje é a redução do tempo de espera para as filas de especialidade em Curitiba, através do projeto Especialidades Mais. A gente já conseguiu trabalhar algumas filas, as outras ainda são desafio, estão em credenciamento, mas na sequência isso vai acontecer. Tem mais? Sim. A questão da mudança climática, né? Eu tive a oportunidade de participar agora esse final de semana do Congresso Internacional do Hospital Pequeno Príncipe. E a palestra magna foi a respeito do clima em relação à saúde das crianças, né? Então, é um tema que está muito hoje em voga e nós precisamos pensar, não é a questão nem somente
a questão climática, né, mas vou trazer um dado que nós fizemos um trabalho em conjunto, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, Universidade Federal do Paraná, um laboratório de geografia analisou o clima do solo em relação ao aumento do número de focos de dengue, né? Foi um trabalho maravilhoso, que nós identificamos que algumas áreas de Curitiba, a temperatura aumentou 1,5 graus. Então, por que a dengue proliferava mais, o mosquito da dengue naquela área? Só por uma questão de multirão, de cuidado? Não. A gente está falando de dados climáticos mesmo, aumento da temperatura em Curitiba. Então, assim, na mesma linha, a gente tem um projeto, e eu até na oportunidade conversei com o Pequeno Príncipe, em relação às questões da saúde. Né? Questões da saúde, trabalhamos com a dengue, agora um grande projeto em relação aos quadros respiratórios. Né? Então, será que somente o clima mais baixo propicia, ou eu também tenho que fazer o estudo em relação à população, né? Os ambientes, a questão apesar de Curitiba estar numa grande campanha, vamos plantar mais árvores, não tenho dúvida, isso faz muita diferença em relação à questão climática, a poluição, né? Então, a gente tem trabalhado hoje com a intersetorialidade, né? Com as universidades, em projetos que a gente possa trazer, sim, para dentro da nossa cidade, né, dados concretos e poder fazer um plano de ação em relação ao controle. Mas o clima é um problema mundial e todos nós precisamos estar alerta, né, porque o planeta pede socorro, né? Então, é algo que, sim, a saúde única, ela vem em pauta sim, que precisa ser urgentemente trabalhada. Algumas ações e reuniões a gente já iniciou, né? Tivemos um grande avanço ali com relação, inclusive, na última audiência, falamos da questão dos agravos entre os animais, né? Tivemos o nosso hospital veterinário, que está funcionando super bem, o acesso. Já fizemos a parceria em relação à questão do fornecimento do medicamento, né? Então, em relação principalmente da questão... na época da esporotricose, que nós trouxemos aqui, que era um problema em questão de entregar o medicamento, a gente já regularizou. Então, nós estamos nas várias secretarias, trabalhando dentro da nossa realidade e buscando as soluções, né? Isso. Acho que foi todas, né? Tá bom, obrigado, secretária. Agora temos 2 vereadores para concluirmos a fala e as perguntas. Primeiro, o vereador Jasson Goulart, e após o nosso líder do governo, o vereador Serginho do Posto. Muito bom dia, secretária Tatiane Filipac. Em primeiro lugar, parabéns pelo seu trabalho, parabéns também a toda a equipe da Secretaria de Saúde, e quero aqui cumprimentar também a todos os servidores da saúde do nosso município. Bom, antes de eu formular aqui a minha pergunta, eu gostaria de informar, em primeira mão, que estou trabalhando junto à Fontes, em Brasília, para trazer algumas emendas federais para a nossa saúde, para a sua pasta aqui em Curitiba, e também especificamente para um hospital aqui da nossa cidade, que também atende pelo SUS, que tenho certeza que vai fazer diferença no atendimento ao povo da nossa Curitiba aqui muito em breve. Eu gostaria de formular aqui a minha questão em relação aos atendimentos odontológicos. Eu tenho recebido algumas questões, algumas dúvidas, e confesso que não conheço, por não ser atendido por esse serviço, mas me informaram alguma coisa no sentido de que estão tendo dificuldade para fazer o agendamento, que um posto tem um agendamento, outros são feitos via internet, enfim. As pessoas também, parece que é um atendimento por família, às vezes a mãe não consegue levar o filho no mesmo atendimento. Existe alguma proposta para melhorar esse atendimento em relação à área odontológica, contratação de novos profissionais, atendimento à família? Como é que está isso hoje, nesse momento, na nossa cidade? Muito obrigado. Obrigado, vereador Jasson. O próximo vereador Serginho do Posto, líder do governo. Obrigado, vereador Sidney, que está presidindo esta audiência. Cumprimento a todos os membros da Comissão de Saúde. Quero também fazer uma saudação especial à nossa secretária Tatiane Filipac, em seu nome, todos os servidores da saúde que estão aqui presentes, e
fazem um excelente trabalho em relação à nossa saúde curitibana. São duas perguntas, na verdade, e acredito que seja a pasta mais desafiadora de uma gestão municipal, a saúde. A saúde, por mais que você planeje, tenha um recurso estimado, mas sempre nós somos surpreendidos, às vezes, por uma situação que independe de todo o planejamento ou até mesmo numa situação orçamentária. Vejo que tem sido um desafio para a senhora nesses meses, buscando formas de atendimento, principalmente a especialidade. Mas duas perguntas que eu gostaria de colocar aqui em relação aos servidores, que nós observamos que no primeiro quadrimestre nós tivemos quase 78 servidores aposentados ou que saíram dos seus postos de trabalho. A outra pergunta é em relação à unidade de saúde UPA do Cajuru, se nós temos uma previsão de reforma e quando isso poderá acontecer. E se aquele modelo de protocolo de atendimento que foi instaurado na UPA do Boqueirão, se já foram implementados em todas ou se é só após as reformas das UPAs que eles poderão ser contemplados esse tipo de atendimento nesse modelo de protocolo. Seriam essas duas perguntas, secretária. Desejo muita força na sua gestão, que seja profícua e conte com a Câmara Municipal também. Muito obrigado, era isso. Obrigado, vereador Serginho. Então, finalizamos os questionamentos. Então, para as respostas, a secretária Tatiane, para o vereador Jácio Goulart e o vereador Serginho do Posto. Primeiramente, o vereador Jácio, muito obrigado, sempre nos apoiando, né? As questões das emendas são muito importantes. Inclusive, nós estamos trabalhando dentro da Secretaria de Saúde, na verdade, Secretaria de Governo, em relação à questão de estar preparados, né? Hoje tem um dado bem alarmante, a questão de que o financiamento do Ministério ele está menor do que o financiamento das emendas, e nós devemos nos preparar, e eu sou completamente favorável. Eu acho que quem está à frente, nos representando, né, pode sim nos apoiar, e as emendas elas têm que ser mais do que nunca nós nos preparar. Eu digo que a gente tem que estar próximo dos nossos representantes, com os projetos prontos, né? Então, a gente até criou um setor, já fizemos alguns treinamentos para ter os projetos prontos e não só esperar a demanda chegar, né? Nos antecipando. Secretaria de Governo, secretário Vitor Pupi, estamos trabalhando bastante nesta linha ali. Agradeço muito o seu apoio, né? Com relação à questão das agendas do atendimento odontológico, né? Nós temos as modalidades, então, de agendamento via aplicativo, né, em que também eu posso lançar mão agora do meu aplicativo. Todo dia tem um número de procedimentos liberados via aplicativo. Também posso ir até a unidade de saúde, ele também pode ser agendado. Então, a gente entende que algumas pessoas se familiarizam com a parte da tecnologia, outras não, então pode ir à sua unidade de saúde que tem que ser feito o agendamento. Algo bem importante que eu gostaria de colocar aqui é que nós observamos um grande número de absenteísmo na nossa rede, né? Então, chega a 20%, 25%, às vezes, em algumas áreas, o absenteísmo, em que nós, através do trabalho exaustivo, a gente liga para o usuário, confirma a consulta é confirmada, mas ele não comparece para o atendimento. Então, isso acaba dificultando não somente a odontologia, mas em todas as áreas. A gente já discutiu algumas estratégias, o que podemos fazer, porque se eu tenho um profissional atuando ali para atender 10 procedimentos e 3 pacientes faltam, eu deixei de colocar 3 novos pacientes que poderiam, né, ser atendidos. Então, algo que a gente tem trabalhado, absenteísmo dentro das nossas unidades. Com relação ao RH, eu fiz um trabalho juntamente com a Secretaria de Governo e apresentamos, inclusive para o prefeito, que nós chamamos de um diagnóstico situacional do RH na saúde de Curitiba. Eu levantei, né, juntamente com a minha equipe, agradeço todos que estão envolvidos com esse trabalho, foi exaustivo, porque foi trabalhar com o quantitativo nas 109 unidades.
número de profissionais por categoria, número de habitantes, fazendo uma correlação dos locais em que a gente precisa, né, ampliar as equipes ou até mesmo buscar outras formas de oferta. Então, a gente já alinhou ali com a Secretaria de Governo, justamente o prefeito, e a reposição, que também acho que vai até de acordo ao que o vereador Serginho colocou, ela já está em vias de acontecer. Estive em reunião semana passada sobre essa pauta e essa semana vamos retornar com a nossa Secretaria de Gestão de Pessoa, discutir essa questão das reposições, principalmente dos profissionais que estão se aposentando, né? A UPA do Cajuru, não, agora acho que a sua era essa, vereador. Dificuldades, contratações e os agendamentos, né? Vereador Serginho do Posto, nós temos a questão dos aposentados, então foi feito um levantamento por distrito, por unidade, número de aposentados, estamos discutindo agora a recomposição das equipes. Com relação à UPA do Cajuru, então nós temos sim, ela é a UPA, a próxima UPA que vai passar pela reforma e o projeto novo, mas como é um projeto grande para chegar à estrutura do que foi na UPA do Boqueirão, nós precisamos fechá-la. E para isso, nesse momento, é inviável. Então, nós alinhamos aqui com a equipe nossa da engenharia que este projeto nós só podemos fazer no segundo semestre, principalmente quando passar esse momento de sazonalidade, né? Então, a UPA do Cajuru é uma das que mais atende, vai se beneficiar muito do modelo, do que nós chamamos de CDA, que são os box, mas para implantar eu preciso do box, e ela só vai acontecer conforme for acontecendo as mudanças da estrutura interna, né? UPA do Fazendinha já passou, Boqueirão já tem essa modalidade, e UPA do Pinheirinho também. Então, agora as outras também irão para esta linha. Quero lembrá-los que dentro das UPAs, além do atendimento tradicional em consultório, nós temos as cabines nas UPAs grandes, como Cajuru, Boa Vista, Sítio Cercado e Fazendinha, nós colocamos cabines de teleatendimento. O que significa isso? É uma porta a mais para o usuário ser atendido também de forma mais rápida. Então, estou aguardando, sou do eixo Y, baixa complexidade, verde, eu posso ser atendido, né, ele é encaminhado para a cabine e, ao mesmo tempo, a Central Saúde Já faz uma videoconsulta com ele e já resolve, ele não precisa ficar esperando. Então, a gente está trabalhando nessa ampliação da teleatendimento para facilitar o acesso. Nas UPAs grandes, então, além dos consultórios, a gente já conseguiu evoluir para as cabines de teleatendimento. Acho que é isso. E vai sim migrar, sim, para o modelo do Boqueirão. Como o modelo do Boqueirão, a gente está fazendo alguns estudos e vai sempre, né? A questão da saúde é aquela, você implanta um modelo, mas a realidade, ela é uma realidade que eu preciso encaixar o modelo, né? Então, eu preciso trabalhar dentro das particularidades de cada distrito, inclusive, às vezes, unidades, e ver se aquele modelo contempla a necessidade daquele local. E assim em todas as áreas da nossa saúde. A saúde é um movimento constante, né? Eu falava, a gente sai da onda da dengue, entra da sazonalidade, na sequência teremos outros casos, né? Mas é algo gratificante, a equipe sempre pronta à resposta, né? Para a gente poder estar atendendo as demandas, abre leito, fecha leito, amplia acesso de especialidades, como está sendo feito agora. É um movimento constante, mas eu entendo que é uma equipe que está bem engajada, isso já veio lá desde a pandemia, em que a gente está mais do que nunca trabalhando. Existe um planejamento e existe um plano de ação em relação a contingências, porque todo ano eu vou ter essas questões de sazonalidade. Para ter uma ideia, hoje nós trabalhamos com contratos em que no período de sazonalidade nós vamos demandar um acréscimo da prestação de serviço, vamos ampliar através do contrato por um período específico. É o que nós fizemos recentemente ali com a Fundação, em que no período de sazonalidade o quantitativo de horas profissionais amplia para atender a demanda. Agradeço a nossa secretária Tatiane pela explanação. Bom, não havendo mais perguntas e ninguém mais desejando fazer uso da palavra, né? Damos por encerrada a presente audiência pública, agradecendo aqui a nossa secretária Tatiane e a toda a sua equipe que está aqui hoje presente,
parabenizando pelo excelente trabalho que realizam, e Curitiba, com certeza, tem muito a agradecer, porque realmente muitas vidas estão sendo salvas pela gestão dessa saúde da nossa secretária Tatiane e do nosso prefeito Eduardo Pimentel. Agradecemos a todos os vereadores, autoridades e a todos que acompanharam essa sessão. Damos por encerrada, então, esta sessão da audiência pública da Secretaria Municipal de Saúde. Muito obrigado a todos e uma boa semana.